Olá pessoal, agora nós vamos ver como que nós mudamos o tamanho de um objeto na cena e algumas manipulações nele, mexer um pouquinho com o objeto para você ter uma noção exata do como que o Blender é capaz em termos de objetos, ok? Então vamos lá. Esse objeto que você está vendo na cena, o cubo, é aquele objeto padrão que já aparece na cena logo de cara quando você inicia o Blender. Nós vamos mexer um pouco esse objeto. Para isso nós vamos colocar na visão de câmera. Apertando a tecla 0, você vai para a visão de câmera. Assim vai ficar mais claro os movimentos que nós vamos fazer com esse objeto, tá? As manipulações. Vamos lá. Primeiro, vamos mudar o tamanho desse objeto. Se você apertar a tecla S, e movimentar o mouse, você vai ver que o objeto cresce, diminui, aumenta. Se você movimentar para o lado da direita, note, ele aumenta. Para o lado da esquerda, até o momento que ele atinge o próprio centro, né, do objeto, ele diminui. Na realidade, quanto mais você se afasta do movimento central do objeto, até a aproximação com o objeto, ele diminui. Se você transpassar o lado para o outro lado, ele aumenta de novo e sempre em direção ao centro do objeto diminui o tamanho, ok? Vamos manter esse tamanho. Clica com o botão esquerdo do mouse, perdão, e ele mantém o tamanho que você escolheu. S, cresce um pouquinho, clica com o botão esquerdo, ele mantém o tamanho que você escolheu. S, volta para o centro, em direção ao centro do objeto, e clica com o botão esquerdo e ele mantém o tamanho escolhido, ok? Esse é o comando de aumentar ou diminuir um objeto de forma global. Agora nós vamos aumentar um objeto em direção aos eixos X, Y e Z. Vamos primeiro para o eixo Y, que é esse verde. Atenção, aperta a tecla S seguida da letra Y, ou da tecla Y. Ao movimentar o mouse, ele estica, virando tipo um ônibus assim, compridão. Se você apertar a tecla S novamente e o Y e voltar para o tamanho mais ou menos do que era um cubo. A mesma tecla S seguido da tecla X, movimentando, distanciando-se do centro do objeto, ele vira um retângulo nessa direção. Se você volta o S novamente, com o X em direção ao centro, ele volta a ter um formato similar a um cubo. Vamos fazer um prédio agora. A letra S, seguido da letra Z, ele faz um movimento para cima de crescimento. Veja só, ele virou um objeto parecido com um prédio. Ok? O S novamente com Z, volta a ser um cubinho. Tudo bem? Esse é mais ou menos o que eu queria mostrar em termos de movimentação usando a tecla S, tá? Então, S simplesmente, com o movimento ele cresce o objeto e depois seguido da tecla esquerda do mouse ele mantém o objeto daquele formato. S seguido de X, ele cresce para os lados ou estreita, né? E seguido da tecla esquerda do mouse, clica, mantém aquele formato. Se você põe S seguido da tecla Y, ele vai fazer essa tábua aqui que você está vendo aí. Botão esquerdo, ele fixa aquele tamanho. Tecla S e Z, ele faz uma tábua mais larga, ok? Observe, estou apertando, movimentando o roll do mouse, ok? Aliás, esse movimento que eu estou fazendo, você segura o botão central do mouse apertado e faz um movimento de girar assim o mouse, ó, você muda qualquer lado da tela, tá vendo? Sempre segurando a tecla do meio do mouse, o scroll do mouse. E aí quando você rola, ele vai para distante ou para próximo, ok? Então sempre a tecla central do mouse ela é muito utilizada em aplicativos 3D, ok? Muito bem. Aperta a tecla 0, ele volta à posição inicial, ou a tecla 1, a visão frontal, ok? Tecla 7, visão top, tecla 3, visão lateral. Dá para ver a nossa paredona de lado. A tecla 0, visão 3D, ok? Vamos diminuir um pouquinho o tamanho, size, fazer um pouco menor, né?
nossa parede, ok? É isso aí que eu queria mostrar, o uso da tecla Size, ou tecla de tamanho, ok? Obrigado, pessoal. No próximo tutorial, nós vamos estudar um pouquinho como faz um objeto mudar as formas, ok? Usando o comando extrude. É um novo comando que vocês vão aprender. Até logo. Até lá.